Nós comentamos domingo passado que nós iniciaríamos um estudo a respeito da vida de Abraão e nós iremos meditar nesses próximos domingos a respeito da vida deste homem. E o título que nós vamos colocar a respeito do estudo da vida de Abraão é "Se tu uma bênção". Se tu uma bênção. Isso está lá escrito no versículo de número 2 do capítulo 12. Mas para entendermos um pouquinho a respeito da vida desse homem, no início da vida deste homem, eu gostaria de iniciar a leitura em Gênesis 11, a partir do versículo 27. Vamos ler a partir do versículo 27 e nós vamos ler até o versículo 9, esta manhã. Versículo 9 do capítulo 12. Vocês estão comigo? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para um monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Senhor, nós estamos diante da tua palavra. Iremos, ó Deus, falar a respeito desse homem que foi um patriarca, que veio da tua parte, e peço a ti, Senhor, que através da vida desse homem, o Senhor venha despertar a tua igreja a viver naquilo que agrada o Senhor. Portanto, ó Pai, fale conosco. Que esta palavra seja uma fonte de vida em nossos corações. E que haja um despertar na tua igreja esta manhã, através desse estudo. Em nome de Jesus, amém e amém. Hoje nós vamos falar a respeito uma questão um pouco por cima da vida deste homem, Abraão. Abraão,
a palavra de Deus diz que foi descendente de Sem, depois de 10 gerações. As promessas de Deus que iniciou-se lá no Éden, ela veio se cumprir e ela partiu através, novamente, da vida de Abraão. Portanto, Abraão foi descendente de Sem. O pai de Abraão se chamava Terá. Nós lemos que Terá viveu 205 anos. Abraão teve como irmãos Naor e Harã. O nome Abrão significa pai exaltado. Pai exaltado. Ele teve esse nome pai exaltado por conta do relacionamento com seu pai, que ele teria com seu pai. E quando Deus estabelece sua aliança com Abrão, ele recebe o nome de Abraão, pai de uma grande nação. Abraão casou-se com Sara. Nós lemos aqui que Sarai até então era estéril, né? Mas logo anos se passaram, 25 anos se passaram depois dessa revelação. Sara teve um filho, Isaac. Mas Abraão não só teve apenas Isaac. Abraão teve outros filhos. A Bíblia fala que Abraão teve um outro filho com a escrava. O nome dele Ismael, né? E também ele teve outros 6 filhos com uma mulher chamada Quetura. Então Abraão foi aquela pessoa que teve um senhor que teve 8 filhos a respeito da sua paternidade. Eu queria aqui, irmãos, de uma forma introdutória, aqui isso de introdução, entender um pouco a respeito do chamado de Abraão. Antes do chamado de Abraão, teve aquele problema lá no Éden. Né? Teve o episódio do Éden. No Éden houve não só apenas uma criação, não houve só apenas aquela coisa bonita, mas teve queda. Ali no Éden, no jardim, houve a desobediência do homem, houve a rebeldia do homem. E o que aconteceu com isso? Qual o resultado disso? O juízo de Deus. A Bíblia fala que o homem foi expulso desse jardim. E a partir daí, acabou-se aquela intimidade real para com Deus. E Deus, a partir desse momento, ele começa a trabalhar em resgate do seu povo. Em resgate do homem para com ele. Porque ali no Éden foi quebrado essa intimidade, essa vida para com Deus. O que nós podemos aprender a respeito disso? Que fora do paraíso, o homem passou a governar a sua própria vida. Né? E quando o homem passou a governar a sua própria vida, aí houve o juízo de Deus a partir do governo do homem, que foi aquele momento de Noé, onde o mundo, né, foi assolado pela água. E ali, o Deus, ele acabou com uma geração, exterminou uma geração, para que uma nova geração pudesse viver para glorificar e cumprir o propósito dele neste lugar, neste mundo em que nós vivemos. Então, irmãos, fora do paraíso, nós podemos dizer assim, que o homem, nós podemos aprender que o homem é o centro. E dentro do paraíso, Deus é o centro. Então Deus, ele começa a trabalhar para que esse jardim, ele pudesse ser restaurado novamente. E para resgatar o homem para si, para resgatar esse jardim, para reconstruir esse jardim, de certa forma, Deus separa um homem a quem o chama para ele. E dele fazer uma nova nação. É aonde entra a vida deste homem, Abraão. Né? E o que eu acho interessante que nós podemos tirar algumas lições a respeito desse Abraão, desse homem Abraão, e aplicá-las em nossas vidas. Mas antes de entrar nesse contexto, eu quero dizer para vocês que Abraão nada mais, nada menos era um homem comum. Ele não tinha nada do que especial na vida dele. Né? A Bíblia fala que ele vivia num lugar onde
ele estava reunido com sua família e ele vivia numa terra idólatra. Uma terra extremamente longe da presença do Senhor. Ou seja, Abraão ele não tinha vida com Deus. Ele não tinha intimidade com Deus quando ele foi chamado. A gente não vê na Bíblia um Abraão que era temente a Deus. Não. Ele simplesmente foi chamado por Deus. E é bom nós entendermos a respeito disso. Porque existe uma vida antes do chamado e existe uma vida depois do chamado. E depois desse chamado de Abraão é que me chama a atenção. É que eu acho que nós, como igreja, precisamos despertar um pouco. E aprender aquilo que Abraão nos mostra através de suas atitudes. Tá? Então, nós podemos ver em Abraão o quê? Disponibilidade. Nós até projetamos aqui. Nós podemos ver na vida de Abraão, após, quando Deus o chamou, desprendimento, submissão e dependência. Juntando essas 4 características, essas 4 palavras aí, nós podemos observar que essa junção de palavras tem apenas um só nome: fé. Fé. Toda pessoa que tem fé, elas desenvolve isso na vida dela. Ela consegue ter disponibilidade, ela se desprende, ela se entrega e ela se envolve de uma dependência muito intensa em relação àquela pessoa que o chamou. Isso chama-se fé. Então Abraão, a Bíblia fala que ele foi justificado, né, pela fé. Por fé. E isso é algo que pode acontecer com todos nós. Tá? Ou seja, nós, como Abraão, somos pessoas comuns. Mas eu acho interessante que Abraão ele teve um coração voltado para o Senhor. Eu entendo que Abraão nos ensina que a gente precisa ter esse coração. A gente não pode viver rejeitando naquilo que se diz a palavra de Deus sendo derramada sobre nós. O que eu quero dizer com vocês? Hoje aqui nós estamos semeando a palavra. Não rejeita essa palavra não, irmãos. Não rejeita. Vamos ser como Abraão. Abraão, quando ele viu a voz de Deus, ele creu, ele obedeceu, ele se dispôs. Ele foi submisso, ele viveu numa dependência intensa. Abraão ele foi chamado com 75 anos de idade, e ele morreu com 175 anos de idade. Abraão viveu 100 anos da sua vida glorificando a Deus. Ele não saiu da presença de Deus. Em todos os seus acertos, em todos os seus erros, ele viveu com o coração voltado para o Senhor. Com o coração dependente no Senhor. A vida dele era intensa para com o Senhor. Ele entendeu que o chamado do Senhor era uma coisa irresistível. Era uma coisa urgente. Não podia deixar para depois. Então, meu irmão, eu não sei como é que está a sua vida. Como é que está o seu pé? Onde é que está o seu pé? Porque existem aqueles, né, que está com um pé lá e outro pé cá. Não é assim vida com Deus. Existem aqueles que estão com o pé de fora. Mas eu quero chamá-los a atenção é que nós temos que viver com os 2 pés, com a nossa vida, nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito inteiramente no Senhor. Assim como Abraão fez. Amém por isso? Que nós possamos esta manhã, de certa forma, tomarmos uma decisão e dizer: Senhor, eu quero viver para Ti. Eu quero viver para o Senhor. Assim como Abraão, eu quero viver para o Senhor. Abraão, ele foi intitulado como o pai da fé. E é por isso que ele entrou na galeria dos heróis da fé. Entenda o seguinte, essa galeria dos heróis da fé, ela não chegou-se ao fim. Não foi para eles. Abraão, ele abençoou uma descendência. Eu quero que você entenda que você também foi chamado por Deus para abençoar a sua descendência. Amém por isso, irmãos? Então você foi chamado para abençoar a sua descendência. Você tem uma certa responsabilidade. Você tem um chamado. Você tem a voz de Deus no seu coração. Então, eu queria destacar aqui algumas questões, né, que Abraão viveu e que nós precisamos viver
Quando nós o quê? Entregamos os nossos corações para o Senhor. O triunfo da fé que obedece. O triunfo da fé que obedece. Meus irmãos, eu quero que nós precisamos entender uma coisa. Existe aqui uma promessa na vida de Abraão, correto? Existia a promessa. Eu quero que vocês entendam que o importante não é onde chegar, mas em companhia de quem. Essa é que é a grande questão. Existem muitas promessas para nós, que nós queremos chegar, mas nós esquecemos da pessoa que está nos direcionando, da pessoa que está caminhando conosco, da pessoa que está nos fortalecendo, aquela que faz as coisas todas acontecerem. Então, o importante não é onde chegar, mas em companhia de quem nós iremos chegar. Não esqueça de Deus, irmãos. O triunfo da fé que obedece, irmãos, ela só gera em nossas vidas quando nós estamos na companhia do Senhor. Amém por isso? Não há novo começo, nem coisa nova no mundo, se Deus não estiver conosco. Se a gente colocar Deus à parte, Deus longe das nossas vidas. Se não tiver Deus, irmãos, eu quero que vocês entendam, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai cumprir propósito nenhum. Você não vai triunfar na fé. O triunfo da fé, ela é estabelecida juntamente, você juntamente com Deus. Não há vida sem Deus. Então, quando Deus falou com Abraão, Abraão entendeu isso. Ele entendeu que para ele mudar o rumo da sua história, a sua vida pregressa, ele teria que o quê? Sair daquele padrão de vida e seguir para um outro caminho. Mas esse caminho era na dependência do Senhor. Você já reparou que muitas vezes nós entregamos as nossas vidas para Jesus? Nós entregamos as nossas vidas para Jesus, nós cremos em Jesus, mas nós não queremos que esse Jesus que nós servimos não tenha o controle das nossas vidas. A gente que quer ter o controle das nossas vidas, já reparou isso? Basta chegar um problema, basta chegar alguma situação adversa, você quer ter o comando. Você quer ter o comando dos seus projetos, você quer ter o comando dos seus sonhos, você quer ter o comando do seu plano de vida. E isso, irmãos, você pode ter sonhos, você pode ter projetos, você pode ter algo definido a seguir, mas tem que ser com Deus. Tem que ser juntamente com Deus. Tem que ser juntamente com Deus, porque se você não seguir a sua vida com Deus, você vai chegar nesse caminho de uma certa forma fracassada. Então, essa é a grande verdade, irmãos. Tá? Não se esqueça de Deus, não. Para servir a Deus, nós precisamos de Deus. Para ter uma vida abundante na sua casa, você precisa de Deus. Para você fazer tudo na sua vida, você precisa do Senhor. Nós temos alguns jovens que estão começando a vida, muitos planos na vida. E louvado seja o nome do Senhor por esses planos. Mas tem que ter Deus. Deus à frente, que Ele vai abençoar a vida de vocês. Amém? Por isso, jovens, graças a Deus. Então, irmãos, essa que é a grande questão. Tá? Não tem nada de especial na vida de Abraão. Você pode ler. Abraão está citado aqui em várias partes da Bíblia. A única coisa que ele teve foi disponibilidade, um coração voltado. Né? Nós somos como Abraão, pessoas comuns, pessoas cheias de defeito. Agora, eu acho maravilhoso que o chamado de Abraão, ele foi dado por conta de uma misericórdia do Senhor. Misericórdia. Aqui não houve mérito nenhum em Abraão, foi graça. Foi graça, simplesmente Deus ele queria cumprir o chamado dele, cumprir o propósito dele, cumprir os planos dele, e ele escolheu esse homem. Eu quero que vocês entendam, queridos, que todos nós aqui, nós somos descendentes de Abraão. E eu entendo que aqueles que são descendentes de Abraão, têm um chamado também. Tem um chamado. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Não esqueça disso. Você foi alcançado por Deus novamente, através da morte de Jesus, porque Deus tem um plano para você. E esse plano para você é o mesmo plano que Ele colocou na vida de Abraão. Você está comigo aqui? Amém? Então entenda que você tem esse chamado. Chamado de Deus são para todos nós, é para todos nós.
A gente não pode ignorar essa voz que clama, essa voz que lança sobre você algo tremendo, irmão. A Bíblia fala que você é luz deste mundo, sal. E para você salgar, para você temperar, para você aquecer, para você iluminar, você precisa responder esse chamado. Eu fico imaginando, eu meditando a respeito disso, olhei para mim. A gente é imerso nisso, né, quando a gente está preparando mensagem. A gente olha para a nossa pessoa. Da mesma forma como Abraão foi chamado por conta da misericórdia sem mérito, eu também fui chamado. Gente, se vocês me conhecerem antes dos 28 anos de idade, você fala assim, rapaz, é impossível esse homem estar aqui pregando hoje. Impossível. Um cara que viveu intensamente uma vida pregressa, idólatra. Uma vida sem fé, verdadeiramente uma fé voltada exatamente, exclusivamente para Cristo. E por conta da sua misericórdia, Ele me tira daquela vida pregressa. Aí, de repente, eu vou para a igreja, me dá uma esposa, 2 filhos e um chamado. Aí você já reparou que quando Deus chama, Ele traz algo bom para nós, irmãos? Né? Traz uma abundância bacana. Eu fiquei olhando para mim, a minha vida anteriormente, eu não tinha plano nenhum, cara. Eu não tinha plano. Eu não sabia o que ia acontecer. Aí, de repente, quando eu entrego minha vida para Cristo, o véu rasgou. As coisas se abriram e foi de uma forma tão rápida. E é assim na vida daqueles que entregam o seu caminho para o Senhor. Entenda. Portanto, esse chamado de Deus, ele é dado por uma misericórdia, através que vem, essa misericórdia vem da parte dele, mas essa misericórdia, ela nos abençoa de tal forma que ela não só apenas faz com que nós venhamos a glorificar o nome do Senhor, mas de certa forma também nós somos abençoados também. Somos abençoados porque nós somos a voz de Deus, mas também nós somos abençoados naquilo que Deus vem realizar através dos nossos sonhos, nossos projetos. É dessa forma que acontece. Então, irmãos, abra o seu coração para o Senhor, assim como Abraão. Triunfa na fé. Você não sabe o que Deus tem para você, não, irmão. Mas eu sei que Deus tem uma coisa abundante para você. Amém por isso? Você crê nessa promessa? Sim ou não? Exatamente assim como nós precisamos entender. Nós não podemos fazer pouco caso, tá? Com a voz de Deus. Não podemos fazer pouco caso com a palavra do Senhor. Ela muda as nossas vidas. Ela faz algo tremendo no nosso interior. E fomos chamados para triunfar na fé. E aquele que triunfa na fé, ele obedece à voz do Senhor. Segunda coisa que nós podemos tirar aqui, a respeito da vida de Abraão. Só depois do rompimento com o passado, é que existe uma caminhada rumo ao futuro. Tá? É uma caminhada abundante, tá, irmãos? Acho que vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer aqui. Antes de Deus chamar Abraão a prosseguir, Deus direciona a ele que ele tinha que romper algumas coisas do seu passado. Tá? Olha aqui, Deus manda ele sair de uma terra que era exatamente idólatra, uma terra que não tinha nada a ver com Deus, né? Uma terra pagã, que adoravam outros deuses, e uma porção de deuses. Estudei a respeito disso, não cabe a mim falar nesse momento. E entenda que o único digno da nossa adoração, o único Senhor, o único Deus que existe e que reina para todo sempre, que é o Criador dos céus e da terra, é o nosso Senhor. Né? Então Ele não divide a glória dele com ninguém. Né? Então Deus, Ele manda Abraão sair desse lugar, porque Ele quer que Abraão venha viver exclusivamente para Ele. Um coração voltado apenas para Ele. Meus irmãos, e você já reparou que é bom nós tomarmos cuidado a respeito disso. Muitas vezes nós temos muita dificuldade para sair da nossa
alguns conceitos que nós temos, né? Muitas vezes nós criticamos alguns irmãos católicos que adoram imagens, né? Está dividindo a glória de Deus. E nós crentes aqui, evangélicos, muitas vezes nós dividimos a glória de Deus com pessoas, né? A gente divide a glória de Deus com um pastorzão. Rapaz, esse cara prega demais. Eu não consigo viver sem ele, né? Nós vimos há algum tempo atrás um povo cristão dividindo a glória de Deus até com um ex-presidente, achando que ele era a resposta. Não é assim, irmãos. Não é. Nós temos que desfazer muitas coisas dentro de nós, muitos conceitos. Nós temos que, o nosso coração, a nossa mente tem que estar voltado exclusivamente para o Senhor. E nós precisamos romper alguns rituais. Algumas coisas que nós aprendemos. A gente carrega muita coisa do passado. E as promessas de Deus, elas não vão se cumprir. Não vão se cumprir se você não romper. Existem pessoas que são presas à parentela, à sua terra, casa de seu pai. Tem gente que é presa a posses. E não vai. Aí vive essa vida de engano. Uma vida de aparência de uma aparente vida cristã. E não tem. Não glorifica a Deus. Por quê? Porque não rompeu com coisas do passado. E essas coisas do passado, geralmente elas prendem o nosso coração, irmão. Elas nos dominam. A gente não sai disso. Não sai. E fica preso. Não caminha. Fica amarrado. E você já reparou? Você já ficou amarrado já alguma vez, irmão? Você tanto que é ruim. Eu também não, mas eu imagino que é ruim. Você não sai do lugar. E quando você consegue movimentar, você leva a coisa que está amarrada com você. Vocês nunca ficaram presos, amarrados no pé da cama? Mas então, irmãos, o contexto é esse. Essa que é a questão. Nós precisamos nos desfazer de coisas que nos prendem em relação a cumprir o propósito de Deus. Para cumprir o propósito de Deus, nada pode nos prender. E foi assim que aconteceu na vida de Abraão, irmãos. Abraão aqui, quando ele ouviu a voz do Senhor, até então Abraão. Interessante que ele ouviu a voz do Senhor, e no versículo 4 a Bíblia fala o quê? Coloca aí, a primeira palavra do versículo 4. Coloca aí, por favor, a projeção. O que ele fez? Lê bem alto, por favor. Partiu. Ele não se defendeu. Ele não arrumou desculpa. Ele não ficou preso ao seu passado. Ele simplesmente viu. Ele simplesmente foi. Ele partiu. Ele ouviu a voz do Senhor e partiu. Ele ali, a partir desse momento que ele ouviu a sua voz, eu entendo que foi aqui que Abraão se tornou uma nova criatura, irmão. Ele, meu Deus, cara, ele foi impactado pela presença de Deus. Ele foi impactado pela voz do Senhor, essa voz poderosa. Ele falou assim, cara, eu não posso, eu preciso viver para a glória desse Deus. Meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês. Preste atenção ao padrão de vida que vocês estão levando. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração nesse momento? Se você está preso em coisas, ou o seu coração está livre para Deus? O seu coração precisa estar livre para Deus. Então, o Senhor, em relação a Abraão, tirou Abraão não só da sua terra, não só da sua parentela, não só das suas posses, mas também do politeísmo idolátrico, para ser o grande monoteísta da história. Isso é tremendo, irmãos. Gente, eu vou falar, você sabe qual que... A nossa vida aqui é muito curta, tá? Abraão viveu 175 anos. Perdão, 175 anos. Será quantos anos nós vamos viver, hein? Você tem noção quanto tempo você tem de vida aí?
Quanto tempo você vai ter de vida? É bom você analisar. Entendam que amanhã você não sabe se você vai estar aqui. Essa que é a grande questão. O que você vai deixar aqui? O que você vai deixar? As pessoas vão lembrar de você como? Qual é a herança que você vai deixar? Se você largar uma herança material, você só vai arrumar confusão. Você só vai deixar confusão. Irmão, vou falar uma coisa para você, não junta nada aqui nesse mundo, não. Muda essa mentalidade. Aquilo que você juntou, você tem que distribuir, porque o resto é só briga. Agora, a maior herança que você vai deixar, irmão, é o seu testemunho, o seu coração. Abraão é lembrado aqui, você sabe por quê? Como ele é conhecido? Pelo pai da... Não é pelo pai das posses. Não é pelo pai da riqueza. Porque ele teve posse, teve riqueza, teve uma família abençoada. Ele foi um homem vitorioso, mas ele foi reconhecido como o pai da fé. Então ele foi lacrado, ele foi intitulado por ele viver dessa forma. Agora, e nós? Né? O que nós estamos deixando? As pessoas olham para você, o que eles veem em você? São as pessoas que vão intitular você, não vai ser você. Viu? Entendam isso. Então, irmãos, é importante nós entendermos essa questão. Abraão, ele obedeceu quando não sabia onde, como, quando e nem porquê. Tá? O que ia acontecer na vida dele? Ele simplesmente obedeceu. Abraão não estabeleceu nada, apenas foi. Entrega o seu coração para Jesus, tá? Entrega. Você que está aqui esta manhã, né? Entrega exclusivamente o seu coração para Jesus. Terceiro, não existem obstáculos para uma vida abundante. Ah, isso aqui eu quero pegar vocês. Não existe obstáculos para uma vida abundante. Quantos anos você tem, irmão? Qual a sua idade? Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou. Isso mostra que a idade não é um obstáculo para aceitar novos e grandes desafios na vida. Você que tem medo de desafio, eu quero dizer para você, você é um covarde. Você não tem fé. A pessoa que aceita o desafio, que vem da parte de Deus, ela é uma pessoa que demonstra fé. Como eu disse, Abraão morreu 175 anos. E ele não desperdiçou nem um dia sequer o chamado de Deus para a sua vida. Ele morreu 100 anos para glorificar o nome do Senhor. E eu entendo que muitas vezes isso é um erro nosso, viu? É um erro. Porque eu olho para mim também, eu vejo o quanto eu sou falho. Tá? Às vezes nós sentimos tanto limitados a viver isso, irmãos. Porque a gente olha para nós mesmos. Né? A gente olha para as nossas fraquezas, para as nossas limitações, pelos nossos pensamentos, mas nós estamos errados. A gente tem que olhar para Deus. É Ele que rompe todas as coisas. É Ele que direciona todas as coisas. É Ele que nos dá sabedoria. É Ele que nos dá força, saúde, ganância. Ganância no bom sentido, tá? De querer fazer algo. Então, queridos, isso é ruim. Quando a gente coloca a limitação em primeiro lugar em nossas vidas, a gente não consegue cumprir o propósito de Deus. A gente acha que não é capaz das coisas e deixa Deus não manifestar a glória dele que Ele quer derramar sobre nós. Nós precisamos entender que todos nós, como o apóstolo Pedro diz em uma das suas cartas, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Um povo escolhido por Ele. Então, e isso aí para apenas um intuito, para proclamar a virtude daquele que nos chamou do império das trevas, né? Para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, entenda isso, tá? Entenda. Manifeste a glória de Deus através da sua vida, não se sinta limitado, não se resiste por conta da sua limitação.
Quem olha para a sua limitação não rompe. As promessas de Deus não se cumprem. O propósito de Deus não vai se cumprir. E você vai chegar no fim da sua vida. Você sabe o que vai acontecer contigo? Você vai ser frustrado. Eu conheço várias e várias pessoas, irmãos, que chegam numa certa idade, perto do seu leito de morte, tem tudo. Tem bênçãos, tem posses, tem riqueza, mas é frustrado. Você sabe por quê? Por causa disso. Eu creio que vocês também conhecem pessoas dessa forma. Então, irmãos, Abraão tinha um coração especial, né? Tinha uma coisa especial dentro dele, que era um coração voltado ao Senhor, a obedecer ao Senhor. Quarta coisa que nós podemos destacar aqui. Abraão tinha Deus como sua referência absoluta. Tá? A Bíblia fala que Abraão viveu pela fé. Olha o que fala lá em Romanos 1,17. Você pode projetar aí, por favor? Romanos 1,17. Eu queria que todos vocês pudessem ler junto comigo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por... Nós podemos ver isso na vida de Abraão. Romanos 4,18, a Bíblia diz, Abraão, esperando contra a esperança, aqui nesse momento Abraão, ele não tinha mínima condição de ser papai. Tá? Ali ele já tinha desfalecido, ele estava morto. Né? Ele, Sara, não tinha condições nenhuma de ter filhos. Portanto, Deus aparece a ele dizendo, você vai ser pai. Você vai ser papai. A Bíblia fala que Sara sorri, né? Acha engraçado. Mas Abraão creu. Então Abraão, o que diz em Romanos 4,18? Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Ele tinha que ter um descendente. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então, irmãos, Abraão creu em tudo que Deus falou para ele. Ele tinha como Deus a sua referência absoluta. Abraão, ele viveu exatamente o que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 5,7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Eu imagino que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, lembrando de Abraão. É lógico que várias pessoas da Bíblia, nós podemos ver que eles andaram por fé. Caleb, Josué, né, muitos ali. Mas acho que Abraão foi aquele cara que mais suscitou a memória dos apóstolos de Jesus. Né? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Meus irmãos, aqueles que andam por fé têm Deus como referência absoluta. Se você tem Deus no seu coração, você vai caminhar por fé. Quinto, Abraão nos ensina que quando uma ordem dada é obedecida, as promessas chegam. Então existe um negócio bom aqui. Tá? Existe uma coisa plena aqui. A obediência, ela gera bênçãos para nós. E nós temos que obedecer. E muitas vezes nós somos rebeldes. A rebeldia rompe as bênçãos de Deus para nós. Tá? O pecado, ele traz malefícios para nós. Não vou entrar nesse mérito. Mas entenda isso. A palavra de Deus nos fala que nós precisamos viver em santidade. Em santificação. Em vida com Deus. A Bíblia nos orienta que nós precisamos andar no Espírito. Para andar no Espírito, você precisa buscar uma santificação, irmãos. E essa santificação é uma prova que nós somos obedientes ao Senhor, porque essa é a vontade de Deus para nós. Tá? Essa é a vontade de Deus para nós. E quando nós colocamos os nossos corações voltados para o Senhor, as promessas vão chegar. E quais vamos relatar aqui as bênçãos de Deus para com Abraão. Vamos ler. Eu não coloquei, mas está bem no versículo 2 do capítulo 12. Vamos ler bem juntos?
De ti farei o quê? Depois o quê? Depois? Exatamente. Depois ele, se tu uma bênção. Eu acho engraçado que se tu uma bênção. Em Provérbios 10, 7, diz algo interessante. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Exatamente o que aconteceu com Abraão. Olha aqui, ó, qual foi as promessas que ele obteve. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, você já reparou aqui que Abraão não viu nada disso na vida dele? Na sua vida terrena, ele viu isso acontecer? Não. Está vendo a questão? O que você planta hoje, irmão, a sua descendência vai colher. Viu? Se você for uma pessoa abençoada, as bênçãos do Senhor vai chegar não só na sua... Às vezes não chega nem na sua vida. Vai chegar na vida dos outros, dos seus filhos, dos seus netos, da sua família. Você só vai plantar. Um planta, o outro rega. O outro vai colher. E assim vai a abundância de Deus. Mas eu quero que vocês entendam que se você obedecer, fazer a vontade do Senhor, as promessas vão ser derramadas em abundância na sua vida. Abundância. Aí lá na terceira, quarta geração você vai ver assim, nossa, rapaz, por que essa bênção? Por que a nossa família todinha é abençoada? É porque você um dia estava aqui em 2025, numa reunião de um domingo de manhã, entendeu a voz do Senhor, dizendo, eu quero viver para a glória de Deus. Aqui pode começar uma nova história abundante, irmãos. Aqui pode começar. Isso não cabe a Deus, cabe a você, a entender a voz do Senhor. Amém por isso? Então, se você tem um desejo de ter, benditas serão todas as famílias da terra. Ah, irmão, eu tenho certeza que a sua posteridade vai ser maravilhosa. Imagina, Robson. Daqui 100 anos, o povo fala assim, rapaz, esse montoado de gente aqui, crente aqui, é por causa de um pastor que ouviu a voz do Senhor e se dispôs. Né, irmã Corália? Imagina, filhos dos seus netos. Por que nós somos crentes? Por que nós somos cristãos? Porque uma mulher se dedicou a vida inteira pelo amor do Evangelho. E as promessas vão ser derramadas, irmãos. Nosso Deus, Ele é fiel para cumprir as promessas. Esse é que é o grande detalhe. Nós servimos um Deus que é fiel à sua palavra. E que Ele honra aquilo que Ele diz. E eu tenho certeza absoluta, se dispõe, que a glória de Deus vai se manifestar, não só apenas na sua geração, mas nas próximas gerações que virão na sua casa, na sua família. Para concluir, eu queria que vocês ficassem de pé. Que vocês ficassem de pé. Eu queria que vocês cantassem uma música do louvor. Acho que, se eu não me engano, foi a terceira ou a quarta. Eu sou teu. Para concluir, irmãos, essa história, esse estudo introdutório, eu quero invocar vocês a dizer sim a Deus, como Abraão disse. Sim, eu quero. Nós, meus irmãos, no reino de Deus, nós temos que ser como criança. Não na infantilidade, mas na confiança de que Deus, Ele é fiel. De que Deus, Ele está te chamando para cumprir as promessas dEle. Ele está te chamando, por quê? Porque Ele tem uma promessa a ser derramada aqui, neste mundo. E Ele escolheu você. Você. Você como canal dEle, para que as bênçãos do Senhor venham ser vivida, manifesta
através da vida de vocês. Eu queria, em nome de Jesus, que você colocasse o seu coração no Senhor nesse momento. De certa forma, se essa mensagem falou ao seu coração esta manhã, você pode dizer assim: Senhor, eu quero. Senhor, eu me disponho. Senhor, eu entrego. Eu entrego tudo em tuas mãos. Eu quero viver para a tua glória. Eu não chamo ninguém para religião aqui não, irmãos. Eu só chamo alguém aqui para a vida. Para ter vida, vida com Deus, vida com o Senhor. Então eu quero que você tenha esse coração agora exatamente voltado para o nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto os ministros estarão entoando essa canção, eu queria que você continuasse em oração, conversando com o Senhor. E que se você deseja sim, essa canção de certa forma venha gerar vida em você para uma conversa para com Deus. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Aleluia. Vem fazer a tua obra aqui, Espírito Santo de Deus. Vem limpar, tire toda a sujeira que há em nós. As minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Aleluia. Se rende ao Senhor. Converse com o Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Aleluia. Eu sou teu e tu és meu. Rendido. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Sim, Senhor. Eis-me aqui, rendido estou.
Bendito é o teu nome, Senhor. Nós somos teus. Não há outro caminho, Senhor. Não existe outro caminho. Tu és a fonte de vida. Tu és a fonte inesgotável. Em ti há vida e vida em abundância. Tu és tudo para nós, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eis-me aqui, rendido estou. Oh, Santo Deus. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.